Psicopatas são frequentemente descritos como pessoas frias, racionais, manipuladoras e extremamente perigosas. Essa é a imagem que filmes e séries popularizaram. Mas até que ponto essa visão realmente corresponde à realidade? Será que todo psicopata é um criminoso? Será que eles já nascem assim e não existe tratamento? Hoje vamos desvendar os principais mitos e verdades sobre a psicopatia, com base no que a ciência realmente diz. Quando falamos de psicopatia, existe uma divergência bem clara entre a psicologia e a psiquiatria. Na psiquiatria, é comum que a psicopatia seja tratada como sinônimo do transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno é definido por um padrão persistente de comportamentos que violam os direitos de outras pessoas. Isso inclui mentiras frequentes, manipulação, agressividade, violência e até práticas criminosas. O problema surge quando a gente assume que esse diagnóstico explica completamente o que é a psicopatia. O primeiro ponto é que pessoas que cometem crimes não são todas iguais, não formam um grupo uniforme em termos de personalidade. A psicopatia, por si só, não está necessariamente ligada ao comportamento criminoso ou a um histórico contínuo de violência. Como esse diagnóstico pode sugerir, é perfeitamente possível encontrar pessoas com traços psicopáticos que nunca cometeram crime na vida. Além disso, os instrumentos usados para avaliar a psicopatia e para diagnosticar o transtorno de personalidade antissocial apresentam uma relação bem menor do que seria esperado se estivessem descrevendo exatamente a mesma condição. Ou seja, eles não estão medindo a mesma coisa. Cada vez mais evidências na psicologia e na psiquiatria sustentam a ideia de que a psicopatia não é algo único e nem precisa ser entendida obrigatoriamente como um transtorno mental. Muitos psicólogos preferem descrevê-la como um conjunto específico de traços de personalidade. É como dizer que alguém é mais extrovertido ou mais introvertido. Ainda existe debate sobre quais seriam os traços centrais da psicopatia, mas um modelo tem ganhado bastante destaque: o chamado modelo triárquico. Ele busca reunir as principais teorias e evidências científicas sobre o tema. De acordo com esse modelo, a psicopatia pode ser compreendida a partir de 3 dimensões principais: desinibição, intrepidez e insensibilidade. Vamos entender cada uma delas. A desinibição está relacionada a dificuldades em controlar impulsos. Sabe aquela pessoa que age sem pensar, que tem dificuldade em manter a paciência e não consegue antecipar as consequências das próprias ações? Isso descreve a dimensão da desinibição. É a busca por gratificação imediata, sem se preocupar muito com o que vai acontecer depois. A segunda dimensão é a intrepidez. Isso envolve uma capacidade notável de lidar bem com situações estressantes ou perigosas. Pessoas com alta intrepidez geralmente têm uma baixa resposta ao medo, uma autoconfiança elevada e muita facilidade de comunicação com os outros. Pense em profissões de alto risco, como bombeiros, cirurgiões ou até mesmo seus. Muitos deles podem apresentar alta intrepidez, o que os ajuda a manter a calma sob pressão e tomar decisões difíceis. Por fim, temos a insensibilidade. Essa dimensão está associada à falta de empatia. É a dificuldade em se conectar emocionalmente com os outros. Isso frequentemente leva à exploração e a atitudes cruéis, porque a pessoa simplesmente não se importa com o sofrimento alheio. É aqui que mora o estereótipo do psicopata frio e calculista. Importante notar que esses 3 traços são dimensões, ou seja, todo mundo tem um pouco de cada um deles. O que caracteriza a psicopatia é ter níveis muito elevados, principalmente na combinação desses 3 fatores. Outra grande confusão que existe é entre os termos psicopatia e sociopatia. Você provavelmente já ouviu os dois, muitas vezes usados como sinônimos. Algumas abordagens até tratam os 2 conceitos como praticamente equivalentes, diferenciando-os apenas pela origem. A sociopatia teria uma causa mais social, ligada ao ambiente, enquanto a psicopatia seria mais biológica. Outras teorias dizem que a diferença está no nível de periculosidade. No entanto, muitos especialistas hoje consideram sociopatia um termo ultrapassado e em desuso
na literatura científica atual, preferindo focar no conceito de psicopatia como um conjunto de traços de personalidade. Também é fundamental não confundir psicopatia com psicose. São coisas completamente diferentes. A psicose envolve uma dificuldade intensa de distinguir o que é real do que não é. Uma pessoa em um surto psicótico pode ter delírios e alucinações. Agora, vamos a um dos maiores mitos. As pessoas já nascem psicopatas e nunca mudam. Isso simplesmente não se sustenta cientificamente. Ninguém nasce psicopata, assim como ninguém nasce tímido, engraçado ou agressivo. Todas as características da nossa personalidade são resultado da interação complexa entre fatores genéticos e ambientais. Algumas características têm uma influência genética maior, outras são mais moldadas pelo ambiente, mas é sempre uma combinação dos dois. Nós também sabemos que a personalidade passa por mudanças significativas ao longo da vida, especialmente da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. Mesmo uma criança que apresente altos níveis de insensibilidade, como comportamentos cruéis com animais ou com outras crianças, não necessariamente manterá essas características quando se tornar adulta. O ambiente em que essa criança cresce, a educação que recebe e as experiências que vive podem alterar drasticamente sua trajetória. Mas, e a biologia? Existem diferenças no cérebro de pessoas com alta psicopatia? Sim, existem algumas pistas. Pesquisas indicam que pessoas com níveis mais elevados de psicopatia tendem a apresentar uma amígdala menos reativa. A amígdala é uma estrutura do cérebro diretamente ligada às nossas reações emocionais, especialmente o medo. Uma amígdala preguiçosa pode ajudar a explicar a intrepidez e a insensibilidade emocional. Se a pessoa não sente medo ou ansiedade da mesma forma que a maioria, ela se arrisca mais e não se abala com o sofrimento dos outros. Também foram observadas algumas alterações no córtex frontal, a região do cérebro associada ao controle de impulsos e ao planejamento. Isso pode estar relacionado à desinibição, a dificuldade em frear comportamentos impulsivos. No entanto, é importante dizer que esses achados ainda não são conclusivos. A neurociência da psicopatia é um campo em plena evolução, e ainda há muito a ser descoberto. No momento não existe um exame de psicopatia que você possa fazer no cérebro. Por fim, vamos abordar o mito de que não existe tratamento para a psicopatia. Primeiro, como vimos, a psicopatia nem sempre é considerada um transtorno mental que exija tratamento clínico. Se uma pessoa tem alta intrepidez, e isso a torna uma excelente cirurgiã, não há nada a ser tratado. O problema surge quando esse conjunto de traços, especialmente a combinação de desinibição e insensibilidade, causa prejuízos significativos para a própria pessoa e para os outros, como no caso de comportamentos criminosos. Mesmo nesses casos, a crença de que qualquer intervenção é inútil não encontra respaldo científico. Pelo contrário, há evidências de que tratamentos intensivos, especialmente aqueles focados em habilidades sociais, controle de impulsos e desenvolvimento de alguma forma de empatia cognitiva, podem trazer benefícios. Mesmo em casos com histórico prolongado de violência, algumas terapias podem ajudar a reduzir esse tipo de comportamento. A ideia de que são casos perdidos é pessimista. E mais importante, não é o que os dados mostram. O tratamento é difícil, sim, mas não é impossível. Em resumo, a psicopatia é muito mais complexa do que o vilão de cinema. É um conjunto de traços de personalidade, com origens biológicas e ambientais, que se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Nem todo psicopata é um criminoso. E a ideia de que são incuráveis é um mito perigoso. Entender a psicopatia de forma mais nuançada e científica nos ajuda a separar o fato da ficção e a lidar com um tema de forma mais realista e eficaz. Se você gostou de desvendar os mistérios da mente humana com a gente, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos.